Depois, porque se é favorável, lá tá bem. Então, mais um voto a computar aí da vereadora Anita. Senhor presidente, cumprimentar a vereadora Marina, parabenizar pela moção. Com muita honra que votei favorável. Desde o início do mandato eu acompanho a luta das mães atípicas. E na Comissão de Políticas Públicas, trabalhamos isso na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, da qual nós fazemos parte há 4 anos, né, vereadora Marina? Trabalhamos muito isso, sabemos da luta de vocês, da necessidade de termos um atendimento especializado nas escolas, em todas elas, seja de âmbito municipal, estadual, da necessidade dos monitores. Então, dizer que contem conosco, continuem contando, como presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, dizer que a comissão está sempre aberta para vocês, para as demandas de vocês, enfim, para essa luta. Parabéns, rezo muito por vocês, que Deus dê muita coragem, muita fé, porque amor vocês têm de sobra. Muito obrigada. Presidente, colegas vereadores, venho a essa tribuna novamente para trazer mais um episódio da velha demagogia e do velho relativismo da esquerda, do PT, quando se trata de defender o desgoverno Lula. A minha colega me antecedeu aqui na tribuna e acusou, porque, vamos combinar, palavra Bolsonaro não sai dos lábios do PT. Tudo é culpa do Bolsonaro. O Estado está falido, quebrado, foi acometido pela maior tragédia da nossa história. O governo Lula não está fazendo nada, mas a culpa é do Bolsonaro. Aí foi dito aqui na tribuna, e passaram um videozinho, que o Bolsonaro, na pandemia, comprou arroz. Só que esqueceram de, comparar o incomparável. Na pandemia, em 2020, o governo federal deu auxílio emergencial. E por incrível que pareça, numa pandemia, a economia brasileira cresceu. O poder aquisitivo das pessoas cresceu, apesar, da economia a gente vê depois quererem trancar todo mundo em casa. A economia cresceu e as pessoas comeram. E a demanda do arroz aumentou, graças a Deus. Para além disso, o preço do dólar estava alto. E o mercado interno, os nossos produtores que tinham safra, já haviam comprometido grande parte dessa safra com o mercado internacional, com a exportação. E o preço do arroz interno estava subindo. O que o governo federal fez? O que o governo Bolsonaro fez? Importou arroz para manter o preço de forma natural economicamente. Ele simplesmente não colocou um arroz a R$4. Ele não mexeu no preço do arroz. Ele equilibrou a balança comercial. Num momento em que o produtor gaúcho não tinha produto para oferecer para a demanda do povo brasileiro. O produtor gaúcho não estava quebrado. O produtor gaúcho de arroz não tinha arroz para vender. O produtor de arroz do Rio Grande do Sul não tinha arroz para entregar para a indústria que queria comprar. Agora, o produtor gaúcho perdeu a lavoura, 30%, perdeu o maquinário, perdeu as terras. Vereadora, se a senhora não sabe, eu lhe convido para ir comigo. Nas lavouras de arroz aqui perto, nós temos 1 metro de areia em cima da lavoura que estava ainda para ser colhida. Nós temos a terra destruída. Nós temos os implementos agrícolas destruídos. Nós temos uma indústria que não vai comprar o arroz do produtor gaúcho, que não tem para quem vender. É isso que nós temos.
E aí nós temos um governo federal que compra arroz quando não é necessário. Quando devia proteger o produtor de arroz do Rio Grande do Sul. E não comprar um arroz que não é necessário. Cravando, sim, uma estaca. Obrigada. Uma estaca no coração do gaúcho, do setor primário do Rio Grande do Sul. Porque existe uma diferença muito grande. O governo Bolsonaro defendia o agronegócio, quem coloca comida na nossa mesa. O governo Lula, diz que o agronegócio é fascista. E isso não é fake news. Mas claro, né? Agora, como viram que não tem como defender, o que entrou em ação? Estava olhando ali no Google agora. Entrou em ação aqueles blogs suspeitos da milícia digital da esquerda. Todos eles, assim, ó, na mãozinha daquele grupinho, assim, que já foi esquecido, nunca mais se falou na milícia digital, coordenada pela esquerda. Nunca mais falou. Já entraram em ação para trazer esse dado. Ah, pelo amor de Deus, não comparem, incomparável, fica feio, gente. Eu já falei nessa tribuna, fica feio. Esqueçam o Bolsonaro. Vocês fazem o pessoal se apaixonar mais pelo ex-presidente. Gente, deixa o cara quieto. Ele está quieto. Deixa ele ajudar. Simples assim. Então, assim, ó, vamos parar de demagogia, não dá para comparar o incomparável. A situação era outra. O Rio Grande do Sul não estava precisando de ajuda como está agora, não tinha produto para vender, o preço não foi alterado pelo governo Bolsonaro, o preço não foi imposto pelo governo federal como está sendo agora, o arroz importado foi importado de forma muito transparente e não da empresa que importa fruta, e não da empresa locadora de veículo, e não da empresa produtora de óleo vegetal. Só um pouquinho, vamos nos respeitar. Então, né, vamos deixar assim, tá? Vamos parar com a demagogia, vamos parar com a hipocrisia nessa Câmara de Vereadores. Passada esta parte, eu preciso falar de outra coisa que diz respeito a Santa Maria, a nossa realidade, que eu tenho recebido inúmeras reclamações, que nós não podemos deixar de falar. E aí, vereador Givago, o senhor que é o líder do governo, coloco na tribuna, porque já mandei para os secretários, nós temos 3 situações gravíssimas. Que situações são essas? Primeira, as estradas de Pains, de Santa Flora, de Arroio do Só, que ainda estão transportando ou tentando transportar o que ficou na lavoura, estão intransitáveis. Os produtores não conseguem sair. Eu tenho falado isso aqui há 1 mês. O segundo ponto. No final do ano de 2022... eu consegui emenda no governo federal do presidente Bolsonaro, na Secretaria de Cultura, de R$243 mil para a construção do telhado do Bombril. Nós vamos perder esta emenda, conforme me foi informado. E a terceira coisa, que é inadmissível. Bom, perder 243 mil e o Bombril continuar interditado é inadmissível. Agora, nessa crise que o Estado está, na crise em que Santa Maria está, nós termos no Distrito de Banhados, no fundo de Banhados, uma ponte que caiu, que já é problema a vida inteira, onde já morreu pessoa naquela localidade, e agora terminou de cair a produção agrícola do município de Santa Maria e de São Gabriel, que é vendida aqui, que passa por Banhados, está sendo transportada numa estrada de péssima qualidade, quase intransitável, com um desvio de 50 quilômetros. Ah, vereadora, mas choveu, mas foi a tragédia. Só um detalhe que não se pode esquecer. O senador Luiz Carlos Reis, há mais de 1 ano, com uma emenda PIX, colocou R$1 milhão na conta da prefeitura para a construção da ponte de Banhados, que já tem projeto, que já está autorizado, que está tudo certo.
há mais de um ano tem R$1 milhão, ou é para ter, né? Porque era uma emenda Pix, gasta com o que quiser. Mas tem R$1 milhão. E a palavra do prefeito para a população de Banhados, de Santa Flora: queria construir a ponte de concreto, tem tudo. E até agora não se viu uma movimentação de terraplanagem que seja. Está terminando este ano, está terminando o mandato e Banhados continua isolado. E nós perdendo produção. E o senador Luiz Carlos Reis, quando mandou para cá meu pedido, esse R$1 milhão, ele tinha 14 milhões para destinar para o estado inteiro. E destinou R$1 milhão para Santa Maria. Dos 495 municípios que ele tinha para destinar, 14 milhões ele destinou R$1 milhão para Santa Maria. E esse R$1 milhão está aonde? Porque na ponte de Banhados não está. Assim como nós não temos também o telhado do Bombril. Então, Santa Maria também pede socorro e eficiência. Obrigada. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha em Santa Maria. Bom, como eu fui uma das citadas, eu vou iniciar meu discurso falando do PP, que foi minha casa a minha vida inteira e que eu deixei esse ano para assumir a presidência do PL a convite do presidente Bolsonaro e do tenente-coronel Zuco. A questão envolvendo a aliança do Progressistas com o PSDB, com o governo Eduardo Leite, não é de hoje. Vem de muito tempo, vem da campanha para o governo do estado, e eu ouso dizer que o Progressistas, porque não foi fiel ao seu candidato, deu a eleição para Eduardo Leite, que passou para o segundo turno por 2.000 votos. Muitos deles do PP. E isso me fez, vereador Tony, aliado ao convite do presidente e ao respeito que eu tenho pela minha história, ao respeito que eu tenho pelas minhas convicções, pelos meus eleitores, aos quais eu represento, me fez trocar do partido e ir para o PL, a convite do presidente, que eu sempre defendi. Admiro muito, gosto muito da secretária Lúcia Madruga, é uma pessoa que eu admiro. Acho que penso que seja uma grande aquisição para o PP, mas o que aconteceu comigo dentro do PP hoje acontece com outras pessoas. Eu não acredito que o PP, não quero acreditar, que o PP não tenha nenhum nome em suas fileiras históricas para representar o partido. Em suas fileiras históricas, em quem amassou barro, em quem formou fileira, em quem fez a história do Progressistas em Santa Maria. Eu não posso acreditar que isso não aconteça. Que uma Sandra Rebelato, por exemplo, não seja um nome de mulher que represente Progressistas. Mas bem, vim falar isso porque fui citada, né? Agora, dividindo o nosso discurso, como se tragédias não bastassem, todo mundo, eu fui professora, né, por 12 anos e meio. Quem professor que não enfrentou, de vez em quando, um certo aviãozinho voando, e aí, né, juntava o aviãozinho, pegava o aluno e levava a coordenação. Eu não era assim, né? Como eu não sei fazer aviãozinho, pedi para minha mãe fazer isso aqui para mim, tá? E foi colaboração aí do colega Pablo Pacheco. O que tem aqui escrito, pessoal? Aerolula. Olha o Aerolula indo! Esse aqui é o da minha mãe, tá melhor feito. Olha o Aerolula vindo! E é só o que nós temos do governo Lula, pessoal. Vai e vem de avião. Aliás, esses
aviõezinhos são os únicos que vão pousar aqui no Rio Grande do Sul até o Natal com a maior das boas vontades, porque o Rio Grande do Sul está ilhado. Nós não temos aeroporto e não teremos até o Natal, no mínimo. Então, pessoal, em vez de ficar gastando para lá e para cá, né, era melhor trazer recurso no aviãozinho, no Aerolula, era melhor trazer resultado para Santa Maria, no Aerolula, era melhor trazer respeito para o povo gaúcho, no Aerolula, era melhor trazer respeito ao governador Eduardo Leite, que não me representa, que eu não votei nele, mas é o governador dos gaúchos. E aí nós chegamos à estapafúrdia, falta de vergonha, do governador Eduardo Leite ser informado pela imprensa, depois de fazer toda uma ginástica para se deslocar até Brasília, porque nós estamos ilhados, de que ele não seria recebido para nada além do que um cafezinho com o Lula no Palácio Planalto, porque o Lula viria ao estado do Rio Grande do Sul com seus ministros. Pelo amor de Deus, num Estado democrático de direito, aonde um governador foi eleito, e nós temos um ministro, Paulo Pimenta, extraordinário, /interventor, para que governador, né? Para quê? Esqueceram de avisar o governador do estado que o Lula vinha, que não era para ele ir, que ele não ia ser atendido. O governador chegou em Brasília e deu com o nariz na porta. Foi recebido por um café junto com outros tantos governadores que não estão na situação em que o Rio Grande do Sul está. E aí, para amenizar um pouquinho a história, o que aconteceu? Ofereceram uma caroninha no Aerolula. Então, assim, ó, vamos de caroninha para o Rio Grande do Sul no Aerolula, governador Eduardo Leite, já que o ministro extraordinário /interventor Paulo Pimenta esqueceu de lhe avisar que não iam lhe receber em Brasília. E aí o nosso governador não abre a boca para falar nada também. Quando era o Bolsonaro, nossa senhora, era um tigrão, e tudo não prestava. E assinava carta contra o Bolsonaro, e fazia, e acontecia, e se juntava com outros governadores contra o Bolsonaro, e chamava o Bolsonaro de genocida, e atrelava as mortes da Covid ao Bolsonaro. Está aí agora? Não vai falar nada contra o Lula? Absolutamente nada, com esta vergonha que nós estamos passando? Vergonha, desprezo, menosprezo, é disso que se trata. E a imprensa passando paninho, como sempre. O nosso governador não foi capaz de questionar a compra catastrófica de 300 mil toneladas de arroz que destroem a economia gaúcha, acabam com o setor de orizicultura, destroem a nossa produção, porque a indústria parou de comprar o produto gaúcho e o arroz que foi sim leiloado hoje. Muito estranho, pessoal. Pesquisem. Quem foram as empresas que venderam arroz para o governo federal? Ou se disponibilizaram a vender arroz para o governo federal, que nós não sabemos a procedência. Todas pequenas, todas de capital social pequeno. Olha quem é que se ofereceu para vender arroz para o governo federal a R$ 4,99. Quando o preço por hectare para produzir arroz está mais de 15 mil reais. Mas essas empresas vão vender arroz para o governo federal a R$ 4,99. Aquele arroz mesmo que vai ter selo do governo federal e que vai ser vendido no mercado com selo do governo federal, defendido pelo Edgar Preto, que está na Conab. Sabe que empresas
vão vender arroz, vão fornecer esse arroz para o governo federal. Uma empresa importadora de frutas, uma empresa locadora de veículos e de máquinas e uma empresa de óleo vegetal. Vou repetir, uma empresa importadora de frutas, uma empresa locadora de veículos e de máquinas e uma empresa de óleo vegetal. Estas empresas vão fornecer 270 ou 283 mil toneladas de arroz para o governo federal, destruindo o agro gaúcho, colocando uma pá de cal no povo gaúcho, pisando, pisoteando, achincalhando, enxovalhando o povo gaúcho, que coloca comida na nossa mesa. Para além de não ajudar, destroem o que nós ainda temos de produção no setor primário, porque o setor secundário e terciário estão acabados. Indústria e comércio acabou. A queda, para concluir, senhor presidente, a queda no nosso PIB é de 86%. E o governo federal faz como? Não anistia a dívida, não ajuda as empresas, não garante programa de renda e ainda termina de acabar com o agronegócio. Mas, de arroz, nosso ministro extraordinário entende muito. E de viajar, o nosso presidente Lula. Aerolula vai, Aerolula vem. E o Rio Grande do Sul cada vez mais afundado. Obrigada.